curso de atendimento pré-hospitalar 80 horas da Uniterp, plataforma EAD. Vamos agora para a nossa aula 9, trauma abdominal. A gravidade desse tipo de trauma, do trauma abdominal, baseia-se especialmente na possível existência de uma lesão visceral capaz de produzir alterações gerais graves, como são as peritonites ou as hemorragias. Então, normalmente, o paciente que vem a óbito, que vem a ter maiores gravidades no trauma abdominal é por conta das infecções ou por conta das hemorragias. As lesões traumáticas desses órgãos e estruturas podem levar à morte imediatamente por uma hemorragia e o estado de choque hemorrágico, no caso, a hipovolemia, ou o paciente, ele passar desse primeiro momento do trauma, mas tardiamente ele vinha a morrer por conta de um processo infeccioso. As lesões abdominais ocorrem muitas vezes em associações com outras lesões, principalmente traumas no tórax. Então, é muito comum o paciente ele apresentar múltiplos traumas. Ele tanto ter o trauma no tórax, como também ter o trauma abdominal. Isso significa que contusão do abdômen pode estar acompanhada de lesão do tórax, bem como lesões penetrantes do abdômen podem levar a lesões também na cavidade torácica. Isso vai depender, do posicionamento que ocorre a lesão, de baixo para cima ou de cima para baixo. O trauma abdominal é classificado como fechado e como aberto. O trauma abdominal fechado, ele pode ser direto ou indireto. No caso dele sendo direto, são as lesões por impacto diretamente no abdômen desse paciente. Ou esse paciente vai de encontro ao objeto, ou o objeto vai de encontro a ele, mas de uma forma direta, causa essa lesão no abdômen. Um exemplo, temos o cinto de segurança. Ele está ali protegendo, mas logicamente, de acordo com a velocidade e a energia de impacto, ele pode causar também uma lesão, no abdômen do paciente. E os indiretos são de especial consequência as lesões desse mecanismo que ocorre de aceleração e desaceleração brusca no incidente. Isso ocorre em colisões do abdômen contra anteparos como painel, cinto de segurança, volante, choque de objetos contra o abdômen, atividades esportivas, agressões físicas, choque contra equipamentos de recreação infantil, como balanças, gangorras, e que esse paciente ele esteja passando por um processo de aceleração e desaceleração brusca, que aí de forma indireta acaba tendo lesões no abdômen. O trauma abdominal aberto, ele é dividido em penetrantes e dividido em perfurantes. Os penetrantes, eles afetam o peritônio. O peritônio é uma membrana que está protegendo os órgãos abdominais, Então, afetam o peritônio, comunicando a cavidade abdominal com o meio exterior. Então, vai haver um rompimento do abdômen, levando a comunicação do meio interno com o meio externo. É quando ocorre solução de continuidade, ou seja, a penetração da parede abdominal por objetos, projéteis, armas de fogo, ou a ruptura da parede abdominal provocada por um esmagamento, por exemplo. A penetração, gente, limita-se à parede do abdômen, sem provocar lesões em órgãos internos. Então, quando eu digo que o paciente sofreu uma lesão abdominal penetrante, aquela lesão só foi na parede do abdômen, não provocou lesão nos órgãos internos. É diferente de perfurante. Perfurante é quando há envolvimento de vísceras, sendo ou ocas ou maciças, com lesões. Então, há lesões nas vísceras. Então, é quando o objeto que penetra na cavidade abdominal atinge alguma víscera, lesando órgãos e estruturas. Então, a diferença de trauma abdominal penetrante para o perfurante é se há ou não lesão nas vísceras. Todos dois, a comunicação do meio interno com o meio externo. Se não lesou vísceras, é penetrante. Se lesou vísceras, é perfurante, tá certo?
E os sintomas do paciente com trava abdominal. Então, pode apresentar a presença de sangue ou de outras secreções saindo pelo orifício da lesão ou também saindo pelo ânus ou saindo pela boca do paciente, como fezes, suco gástrico, bile ou urina. Dor no abdômen, rigidez no abdômen, que a gente chama de abdômen em tábua. O abdômen ele fica bem rígido por conta da irritação do peritônio. Sinais do choque hipovolêmico, que a gente já falou em outras aulas, mas eu vou repetir. Pele fria, sudorese, taquicardia, paciente refere sede, a pele dele está fria, pegajosa. Então, são alguns sinais aí de choque. Hematomas no abdômen. Então, uma das situações que a gente pode observar é o arroxeamento do umbigo do paciente, também chamado de sinal de Cullen. Então, você, ao avaliar ou inspecionar o abdômen do paciente, você observa ao redor do umbigo um hematoma, pode-se pensar ali em um hemoperitônio, ou seja, a presença de sangue no peritônio. Tá? O nome disso é sinal de Cullen. Para tratamento para as vítimas de trauma abdominal, existe dentro da abordagem, principalmente do PHTLS, a calça pneumática, que é um equipamento utilizado em atendimento pré-hospitalar para controlar hemorragias e hipotensão decorrente de fraturas na pele e para compensar a hipovolemia grave após um traumatismo intraabdominal. No trajeto até o centro cirúrgico é utilizado esse tipo de calça, pois ela acaba redistribuindo o sangue nas extremidades inferiores para a região central. Agora, infelizmente, essa calça pneumática não é uma grande realidade no nosso país, certo? Então, tem na literatura, tem no PHTLS, mas infelizmente no nosso país o uso dela é de forma ainda muito que reduzida. Lesões relacionadas ao trauma abdominal. A primeira delas que nós temos mais efetiva é a evisceração. A evisceração é a saída de vísceras por um ferimento no abdômen. Então, o que é que devemos fazer se uma víscera sair do abdômen? Limpar essas vísceras dos detritos grosseiros com soro fisiológico e cobri-las com plástico esterilizado próprio para esse fim ou com compressas úmidas a fim de isolá-las do meio ambiente. Então, você pode realizar um curativo com compressas úmidas, colocá-lo em cima dessas vísceras e pode passar depois uma atadura por cima. É importante lembrar, tá, que os nossos órgãos eles ficam em ambiente úmido dentro do nosso abdômen. Quando eles entram em contato com o meio externo, essas vísceras elas ressecam. E se elas ressecarem, as células morrem, o que pode acabar complicando a vida do teu paciente. Por isso que a gente deve fazer o curativo úmido para que essas vísceras elas permaneçam com chances de chegarem ao hospital com as células vivas e passarem aí o paciente passar pelo procedimento cirúrgico, tendo ali as suas vísceras mantidas em bom estado. Em hipótese alguma, deve tentar reintroduzir essa víscera no abdômen, porque o sangramento pode se agravar e você pode acabar propiciando extravasamento de fezes, o que pode complicar a vida do teu paciente, pois a infecção, como a gente falou no início, é uma causa de óbito para os pacientes de trauma abdominal. Então, nós temos aqui duas imagens fortes relacionadas à evisceração. Então, devemos manter essas vísceras úmidas para que elas possam chegar no ambiente hospitalar e sofrer o tratamento médico necessário. Outra situação também de trauma abdominal são os objetos encravados no abdômen. Em caso de objetos encravados no abdômen, como pedaço de ferro, madeira, faca, entre outros, nunca deve retirar. Isso no abdômen, em qualquer parte do corpo, quando você atender paciente vítima de trauma, a gente nunca retira. A gente realiza um curativo para deixar ele fixo no local. Corte-os se necessário. Quando ele diz corte no slide, estamos falando que se aquele objeto encravado ele for muito grande e você tiver condição de cortá-lo,
para poder levar o paciente com um menor tamanho daquele objeto, excelente. Mas se não der, vai levar do jeito que está, tá bom? Então, corte-os se necessário e proteja-os para que não se movam durante o transporte. Esses corpos estranhos só podem ser retirados em centro cirúrgico, onde haja condições de controlar o sangramento pela equipe médica. Então, aqui nós temos duas situações com objetos encravados, armas brancas. Então, esses objetos eles não devem ser retirados e sim realizar um paciente curativo para deixar eles fixos para poder acontecer o transporte deste paciente. E outra situação, também dentro do trauma abdominal que nos chama a atenção, são os traumas nas gestantes. Então, devido às alterações anatômicas e fisiológicas decorrentes da gravidez, a gestante vítima de trauma fica muito mais propensa a desenvolver um trauma abdominal, principalmente no terceiro trimestre da gestação, em consequência da protuberância uterina. Então, ela vai ter, no terceiro trimestre, a barriga já vai estar bem maior, e essa protuberância facilita ela desenvolver um trauma abdominal no momento de uma colisão, de um atropelamento, enfim, de um trauma. O posicionamento na prancha ou na maca ideal para uma gestante é em decúbito lateral esquerdo. Então, nós temos aqui na figura uma gestante deitada no decúbito lateral esquerdo. Por que esse decúbito lateral esquerdo? Porque a paciente que fica nesta posição, ela vai ter uma redução de chances de hipotensão. Então, para evitar a hipotensão no atendimento pré-hospitalar ou na sala de emergência, é interessante que nós deixemos a nossa paciente em decúbito lateral à esquerda, tá certo, pessoal? Pois bem, finalizamos então mais uma aula do nosso quadro do curso Atendimento Pré-Hospitalar 80 horas. Dúvidas, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço, até a próxima aula.